Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor Maicon Roque. Vamos fazer aqui a correção da prova que aconteceu no domingo aí para bombeiro do estado do Rio Grande do Sul, Banca Fundatec. Tivemos aí 10 questões na parte matemática e raciocínio lógico, mas na parte de raciocínio lógico mesmo só tivemos uma, que foi a última questão, uma questão que trabalhou sobre negação de proposição composta. No geral, uma prova relativamente simples, uma prova que ele abordou ali assuntos fáceis, tá? Só uma questão de porcentagem aí, que é justamente a questão a qual, né, ela vai caber um recurso, porque não tem uma resposta correta, vocês vão ver aí, tá? Então tem uma questão aí que, no caso, não é nem mudança de gabarito, porque a gente não tem que realmente anular essa questão. Beleza? Então antes de começar, para você que está aqui no canal do Missão 93, já faça a sua inscrição, fique por dentro de todos os concursos relacionados aí ao concurso de bombeiro, tá? Então, se você também ainda não segue aí o Missão no Instagram, então você vai lá procurar a Missão 93 no Instagram e já vai acompanhar tudo relacionado ao concurso aí de bombeiro, né? Quando eu falo de bombeiro, qualquer concurso relacionado ao bombeiro do Brasil, beleza? Já segue o professor também, Maicon.Roque, lembrando que Maicon com Y. Sem mais delongas, vem comigo aqui na tela, então só colocando aqui, né, o meu Instagram, @Maicon.Roque, beleza? Segue lá o professor no Instagram. Então vamos resolver aí essa prova, né, que foi a Banca IDECAM, relacionada aí o concurso, né, de soldado bombeiro militar de primeira classe aí do estado do Rio Grande do Sul. Vamos com a nossa primeira questão aí de 16, questão que fala assim: um bombeiro precisa cortar uma barra de ferro, né? Aí ele está falando de 0,0036 km em pedaços de 15 centímetros cada. Quantos pedaços ele conseguirá obter com essa barra de ferro? Pessoal, eu tenho aqui uma barra de ferro e essa barra de ferro ele está dando a unidade de medida em quilômetro, 0,0036 km, tá? Só que cada pedacinho desse aqui, ele está falando que é em centímetros, 15 centímetros. Observe que é uma questão onde você vai fazer a conversão, né, aqui de quilômetros para centímetros ou centímetros para quilômetros. Bacana? Aí você vai lembrar do quê? Vai lembrar do famoso cagada, merda com mel. Como assim, professor, cagada, merda com mel? São as iniciais, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros, milímetros. Ou seja, se você pegar as iniciais, ó, cagada, merda com mel. Cagada, merda com mel, você vai lembrar aí realmente dos valores né, da sequência exata, você não pode mudar a sequência. E aqui é mais simples eu transformar aqui, ó, 0,0036 km, e isso aqui em centímetros. Você vai observar que cada casinha que eu ando aqui, ó, cada casinha que eu ando, eu estou multiplicando por 10, ou seja, estou andando uma casa a cada uma dessas unidades que eu vou passando. Então, por exemplo, 0,036 vezes 10, essa vírgula ia deslocar para cá. Então, ficaria como? 0,036. Se eu multiplico por 10 de novo, essa vírgula passa para cá. 0,36. E assim sucessivamente, ó, 3,6, 36, 36 vezes 10, 360, e aqui ficaria 3.600 milímetros. Só que o que me importa aqui é o quê? Em centímetros, certinho? Então, isso aqui é a mesma coisa de 360 centímetros. Então, você vai observar, ó, que eu estou dividindo de 15 em 15. Então, veja, se eu pegar 360 centímetros e dividir, né, por cada um vai ter 15 centímetros, eu vou achar o total de pedaços. Então, 360 dividido por 15, olha só, 15 vezes 2 dá 30, 36 menos 30 dá 6, baixo 0, 15 vezes 4 dá 60, resta 0, ou seja, 24 pedaços de 15 centímetros. Gabarito, portanto, aí, alternativa D de doido. Questão simples aí relacionado à conversão de medidas, beleza? Próxima questão, questão de número 17, uma expressãozinha numérica, você só vai lembrar o quê? Que vai fazer primeiro o que está dentro do parênteses, depois dentro de colchetes, depois, eventualmente, se tivesse uma chave. E aí é só fazer a continha básica.
Olha só, 8 ao quadrado, pessoal, é 8 vezes 8, que dá quanto? 64. Aí eu vou abrir aqui, ó, né? Eu tenho aqui os colchetes. 6 ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6, 36. Vou resolver o que está dentro do parênteses, ou seja, quanto que é 24 dividido por 6? 4, certo? Agora eu vou resolver o que está aqui dentro desse colchete. 64 está de fora. Quanto que é 36 dividido por 4? 9. Quanto que é 64 mais 9? 64 mais 10 é 74. Só que 9 tirou unidade, fica quanto? 73. Gabarito, portanto, novamente, alternativa D de doido. Beleza? Próxima questão, questão de número 18, questão que vai trabalhar sobre juros simples. Falou de juros simples, você vai lembrar do carro da Honda, que não é o Honda Civic, que é o Honda City. Ou seja, juros é igual a City, onde J é de juros, C de capital, I é a minha taxa e o T é o tempo. Então, olha só, se eu coloco isso aqui, toda a questão ele vai trazer a mesma coisa, só que eu tenho que prestar atenção se a taxa e o tempo está aí na mesma unidade de medida. Como assim, professor? Vamos colocar aqui os dados que ele me fala? Um capital de 5 mil reais, ó. 5 mil reais, que ele falou aqui. Regime de juros simples durante 9 meses. Ó, olha só, o tempo está em meses, né? Rendeu um juros de 1.350, ó. 1.350. Assinale a alternativa que apresenta a taxa trimestral da aplicação. Olha só, aqui está em meses e a taxa está em trimestre. Veja que são unidades de medidas diferentes. Se aqui está em meses, quando eu acho essa resposta, essa taxa que eu for achar aqui vai estar em meses. Só que aí eu tenho que transformar em trimestre para colocar de acordo com o que ele quer. Então, aplicando a fórmula, vai ficar assim, ó. Juros é igual a CIT. Os juros, ó, 1.350, eu só estou só o quê? Aqui, ó, realmente colocando os valores. Capital, ó, 5 mil reais. A taxa, eu já posso colocar aqui, ó, sobre 100, porque quando eu coloco sobre 100, ele facilita meu cálculo e, de certa forma, quando eu achar a resposta, já está em porcentagem. E o tempo que eu tenho aqui, ó, 9 meses. Preste atenção, como eu falei para vocês, como a taxa está em meses, quando eu faço esse cálculo, eu vou achar referente a meses. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque ele quer o quê? Trimestral, 3 meses, tá? Então, vamos lá, ó. Como está multiplicando, eu posso cortar aqui, beleza? Então, vai ficar assim, ó, 1.350, que é igual 50 vezes 9, dá quanto? Ó, 450 vezes o I. Esse 450 está multiplicando, passa dividindo, ó, 1.350 dividido por 450, que é igual a minha taxa. 0 eu corto com 0. 135 dividido por 45 dá 3, que é igual o meu I. Lembra que eu tinha colocado aqui o sobre 100? Porque quando eu achar essa resposta aqui, ó, essa resposta, o 3, já está em porcentagem, 3%. Mas não se apavore, não se afobe, porque 3% é a alternativa A, está errado, porque esse 3% é ao mês. Lembra que eu falei para vocês que o fato de estar em meses, a minha resposta vai achar em mês. Só que ele quer trimestral. Um mês é 3%, 2 meses 6%, 3 meses 9%. Então isso aqui, ó, no trimestral, isso aqui vai ser 3% vezes 3, que dá quanto? 9% ao trimestre. Gabarito, portanto, a alternativa é de energúmeno. Não se apavore e nem se emocione com a alternativa A, que você observar um peguinho aqui. Beleza? Próxima questão, questão de número 19, uma questão só para a gente fazer uma tradução aí, para matemática, uma equaçãozinha de primeiro grau, onde ele fala assim, o sextuplo de um número natural. Ou seja, eu não sei que número é esse, o que eu não sei é x. 6 vezes um número que eu não conheço, menos 23, é igual ao seu dobro, ou seja, o dobro desse número que eu não conheço, acrescido, ou seja, somado a 17. Esse número natural, qual que é? Pessoal, é só resolver essa equação. Olha só, esse 2x passa para o lado para cá, que é o primeiro membro, esse menos 23 passa para o segundo membro. Vai ficar 6x menos 2x, que é igual a 17, o menos 23 veio para cá, ficou positivo. 6x menos 2x dá quanto? 4x, 17 com 23 dá 40,
Então, o 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 40 dividido por 4 dá quanto? Dá 10. Esse número é 10, gabarito aí, portanto, alternativa A. E é o tipo de questão que eu consigo tirar a prova real. O sexto de um número, o sexto de 10, menos 23. Isso aqui é igual ao seu dobro, ou seja, 2 vezes 10 somado a 17. Vamos lá. 6 vezes 10, 60. 2 vezes 10, 20 com 17. Vamos ver, ó. 60 menos 23, que dá quanto? 37. 20 com 17, 37. Verdadeiro aí. Gabarito. Alternativa A de aprovado. Próxima questão, questão de número 20, questão que vai falar sobre progressão aritmética. Falou de progressão aritmética, você vai lembrar de duas fórmulas. Na progressão aritmética, eu tenho a fórmula do termo geral de uma PA, o termo geral para achar o quê? Qualquer termo de uma PA, aonde que é a n, né, o enésimo termo é igual ao primeiro termo, somado com n menos 1, né, multiplicado pela razão. Essa aqui é a fórmula do termo geral, certo? Já a fórmula da soma dos termos, ó, soma dos termos de uma PA, porque uma PG é diferente, é claro, soma de n elementos é igual ao primeiro termo mais o enésimo termo, ou seja, o último termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Se você lembrasse dessas fórmulas, você ia matar muito facilmente essa questão, porque ele quer a soma dos 20 primeiros termos de uma PA, na qual o primeiro termo vale 5 e o segundo termo vale 6,5, certo? Então aqui, ó, olha o que acontece. Primeiro termo 5, segundo termo 6,5, ou seja, a minha razão, essa sequência está aumentando de quanto em quanto? De 5 para 6,5 ele aumentou quanto? 1,5. Então preste atenção que eu tenho que achar qual que é o 20º termo. Porque, ó, na hora de colocar aqui na soma, ó, soma dos 20 termos, que ele quer somar esses termos, vai ser primeiro termo, que é o 5, mais o termo 20, que é o enésimo termo, vezes a quantidade de termos, que são 20 termos, dividido por 2. Então preste atenção que aqui eu preciso saber qual que é o termo que ocupa a posição 20. Então aqui eu vou descobrir qual que é o termo 20, usando o termo geral. Então usando o termo geral vai ficar assim, ó. O 20º termo é igual ao primeiro termo, que é quanto? 5, mais n. Esse n é o próprio n que está aqui. Se aqui ficou 20, ó, 20 menos 1, 19, vezes a razão que é 1,5. Então, meu 20º termo vai ser 5 mais 19 vezes 1,5. Vamos fazer aqui, ó, 19 vezes 1,5. 9 vezes 5, 45. 5 vezes 1, 5 com 4 dá 9. 9 vezes 1 dá 9. 1 vezes 1 dá 1. 5. 9 com 9, 18, vai 1. Vem um 2. Como eu tenho uma casa decimal, 28,5. Então, esse aqui, ó, 28,5. Então, o meu 20º termo vai ser 28,5 com 5. Que dá quanto? 33,5. Bacana? Então, agora é só substituir aqui. Então, olha só. O meu 20º termo, eu vou substituir aqui. Que vale quanto? 33,5. Então, a soma dos 20 termos dessa PA vai ser 5 mais 33,5. Olha só, essa multiplicação, quanto que é 20 dividido por 2? 10. Facilitou a minha vida. Soma dos 20 termos dessa sequência, ó, 5 com 33,5 dá quanto? Ó? 38,5 multiplicado por 10. Soma dos 20 termos dessa progressão aritmética, 38,5 vezes 10 dá quanto? 385. Gabarito, portanto, alternativa D de doido. Beleza? Então, na questão 21, questão fala assim, uma reforma pode ser executada por 8 pedreiros em 15 dias, é a nossa primeira situação. Se mais 4 pedreiros forem incluídos na equipe, pessoal, então olha só, se tem mais gente trabalhando para fazer o mesmo trabalho, o que vai acontecer? Ele vai gastar menos tempo, não vai gastar 15 dias, eu sei que ele vai gastar menos. É uma regra de 3 simples. Então veja só, primeira situação, eu tenho aqui duas grandezas, ó, quantitativo de pedreiros, eu tenho 8 pedreiros, que na primeira situação eles fazem aí, né, executam essa obra em 15 dias, como tem 4 pedreiros a mais incluídos na equipe, então agora são 12, 8 mais 4, 12, quer saber quantos dias. Então, se você observar, eu tenho duas grandezas comparando. Então, neste caso, eu tenho aqui o que? Uma regra de 3 simples.
regra de 3 simples, ou é direto ou é inverso, eu vou analisar, e sempre eu analiso olhando quem não tem incógnita, de 8 para 12 eu estou aumentando. Se 8 pedreiros executam uma obra em 15 dias, então se eu tenho mais pedreiros executando a mesma obra, então esse aqui eles vão fazer mais rápido. Eu não sei quanto que é, eu sei que é menos de 15 dias, beleza? Uma grandeza está aumentando enquanto a outra está diminuindo. É inversamente proporcional. E inversamente proporcional, a gente aprende que a gente multiplica para frente. Se fosse direto, era multiplicar cruzado. Beleza? Então vai ficar assim, ó, 12 vezes x, que é igual a 8 vezes 15, certo? 8 vezes 15 dá 120. O 12 está multiplicando, passa dividindo. 120 dividido por 12 dá quanto? 10. 10 o quê? 10 dias. Então agora eles vão executar essa obra em 10 dias, gabarito, portanto, alternativa C de Careca. Questão de regra de 3 simples. Questão 22. Essa sim é a questão que tem que ser anulada porque não tem resposta. Quer ver? Olha só. Um sofá, vou até escrever aqui, ó, tem que ser anulada. Não pode nem modificar gabarito porque não tem resposta. Ó. Um sofá que custava 3 mil reais, ó, 3 mil reais, recebeu um aumento de 20%. Vamos lá, ó, aumento de 20%. 20% de 3 mil é muito fácil, porque 10% de 3 mil é 300, 20% é 600. Então, esses 20% equivale a 600 reais. Então, ele foi para 3.600, certo? Aí ele fala assim, após um tempo, o mesmo sofá recebeu um desconto. Esse desconto em cima do valor dele agora, ó. Ó, após um tempo, o mesmo sofá recebeu um desconto de 20%. Aí ele fala assim, em relação ao preço inicial de 3 mil, antes do aumento, o preço final do sofá ficou quanto? Pessoal, olha só, se ele teve um desconto de 20%, então vai ser 3.600 menos 20% de 3.600. O mesmo raciocínio. Quanto que é 10% de 3.600? 360. Então 20% é o dobro, 720. Veja que são referências diferentes. Quando ele aumentou 20%, era em cima de 3 mil. Depois que ele deu um desconto de 20%, foi em cima do novo valor, 3.600. Então, esse novo valor vai ser 3.600 menos 20% de 3.600, que é quanto? 720. 0 com 0 dá 0. Pega o emprestado, fica 5, certo? E aqui vai ficar quanto? Ó? Aqui vai ficar 10 menos 2 dá 8. Pega o emprestado, fica 2. Aqui 15. 15 menos 7 dá 8. Então, esse valor aqui, ó, 2.880. Agora, preste atenção na interpretação, ó. Em relação ao preço inicial, que era 3 mil reais, antes do aumento, né, dos 20%. O preço final do sofá, pessoal, era 3 mil. Aí, o preço final é 2.880, 2.880. Então, olha aqui, ó, daqui para cá diminuiu. 3 mil menos 2.880 diminuiu 120 reais. Não tem essa resposta. Se tivesse umzinho aqui, ó, beleza. Então, veja, aumentou, tá errado. Diminuiu 20? Não, diminuiu 120. Aqui, ó, tá errado, permaneceu, tá errado. Então, o gabarito, ó, vou botar um gabarito aqui, ó, diminuiu em relação aos 3 mil, 120 reais. Não tem resposta. Então, essa questão tem que ser o quê? Anulada. Beleza? Não tem resposta e acabou. Não existe. Pode jogar onde você quiser aqui, que você não, dentro das alternativas, não tem resposta. Belezinha? Próxima questão, questão de número 23, onde ele fala assim, uma casa em formato quadrado de 81 metros quadrados de área. Pessoal, olha só, quadrado, os 4 lados iguais com ângulo de 90 graus. Certo? Então veja que a área aqui, ele falou para mim que é 81 metros quadrados. Se aqui, ó, x, então x ao quadrado é igual a 81 metros quadrados. Então, isso aqui vai passar como raiz quadrada de 81, que dá quanto? 9. Então, o lado desse quadrado aqui, ó, é 9 metros, aqui 9 metros, aqui 9 metros e aqui 9 metros. Porque 9 é o quadrado da área de 81. Beleza. Durante um treinamento de combate a incêndio, a seguinte meta foi estabelecida. O bombeiro deve dar a volta na casa em 48 segundos. Pessoal, para ele dar uma volta, é o perímetro aqui desse quadrado. Então, olha só, 9 vezes 4, uma volta completa, ele vai percorrer 36 metros. Então, olha só, 36 metros
ele gasta quantos segundos? 48 segundos para dar a volta completa na casa. Respeitando esse tempo, a relação distância versus tempo de um lado da casa em metros por segundo é quanto? Pessoal, um lado da casa é 1/4 do total. Então, olha só, um lado é 9 metros, ó. Aqui é como se eu estivesse dividindo por 4, para achar um lado, certo? A mesma coisa aqui, ó, vou dividir por 4. Dividir por 4. 48 por 4 dá 12. Então, olha só, é 9 metros em 12 segundos. Então, metros por segundo vai ser quanto? Ó? 9 metros por 12 segundos. Gabarito, alternativa A de aprovado. Beleza? Próxima questão, você olha, meu Deus do céu, isso aqui, o que é isso aqui? É uma questão tranquila também. É como se fosse uma ideia de um sistema, tá? Aqui eu tenho um trevo de quatro folhas. Aqui eu poderia chamar, por exemplo, de A, ó. A e A. Então, se eu estou somando 3 coisas, ó, 3A é igual a 21. Então, o A vai ser, ó, o 3 está multiplicando, passa dividindo, que vale 7. Então, é como se cada trevinho desse aqui, ó, valesse 7, ó. 7, 7, 7 dá 21. Então, aqui, ó, vale 7 e aqui vale 7. Aqui estou somando o sol mais o trevo de 4 folhas para dar 19. Qual que é o número que eu somo com 7 para dar 19? Eu jogo 7 para o outro lado, 19 menos 7 dá quanto? 12. 12 mais 7, 19. Então, aqui vale 12, aqui vale 12, certo? Então, preste atenção que qual que é, aí, ó, esse 12, se eu passo para o outro lado, 18 menos 12 dá 6. Qual que é o número que eu somo com 12 para dar 18? 6. 6. Aí, preste atenção que eu tenho uma multiplicação e tenho aqui uma divisão. Eu sempre vou fazer na sequência que passa, não tem aqui parênteses nem colchetes, eu vou fazer o primeiro. Então, vai ficar como, ó, 12 vezes 7 dividido por 6, ó. 12 vezes 7, 84 dividido por 6. Quanto que é 84 dividido por 6? Vamos lá. Aqui, ó, 6 vezes 1 dá 6, 8 menos 6 dá 2, baixo 4. 6 vezes 4, 24, resto 0. Então, a nossa resposta aqui, ó, isso aqui dá 14. Gabarito, portanto, alternativa é de energúmeno. Vamos lá para a nossa última questão. A única questão que vai falar realmente de lógica proposicional, questão 25, onde ele fala para mim a negação da proposição composta. Pessoal, veja só que aqui eu estou usando qual conectivo? Eu estou usando aqui a disjunção inclusiva, que é representada pelo Vzinho. Então, olha só, negação de proposição composta, olha só, negação de proposição composta. Aí, se você pegou a aula aqui do professor, você vai lembrar que a negação do ou, olha só, se eu quero negar o conectivo ou, exemplo, isso aqui, no lugar desse ou, o símbolo dele é assim, tá? A negação do ou é o nega, nega, troca, troca. Vai ficar o quê? Nega a primeira parte, nega a segunda parte, e o ou vira e. Então, a negação do ou vai virar o e. Se você só lembrasse disso, ó, um ou não nega virando outro ou, ó. Sai fora, e a negação do ou vai virar o e. Então, esse aqui também já sai. Então, você ficaria aqui, ó, entre a alternativa B e a alternativa C, só lembrando que a negação do ou vira o e. Só que aí eu tenho que usar a regra direito. Nega a primeira parte. O celular tem 64 GB de memória, eu tenho que negar essa proposição. Vai ficar como? O celular não tem 64 GB de memória. Ele fez isso na B. Vou negar a segunda parte, ó. A câmera não tem 8 megapixels. Observe que eu já tenho aqui uma negação. Se eu quero negar uma negação, vira uma afirmação. Então, a negação de a câmera não tem 8 megapixels fica como? A câmera tem 8 megapixels. Quem usou a regra certinho, alternativa B de Brasil. Alternativa C, ele não negou a primeira parte. Gabarito, portanto, alternativa B de Brasil. Não é difícil, é só você... quem não ouviu a regra, de certa forma, não vai entender nada, mas a regra é bem simples mesmo sobre negação de proposição composta. Com isso, a gente finaliza. A única questão aí que não tem gabarito é aquela lá, justamente a questão sobre porcentagem, beleza? Então a gente faz essa correção dessas 10 questões. Questões, no meu ver, relativamente simples, questões de Decan, eles não aprofundam muito, tá? Então é só mesmo essa questão de porcentagem que não tem gabarito, ela tem que ser anulada. Então, reforçando para os senhores, quem ainda não está inscrito no canal do Missão, já faça aqui a sua inscrição. Também vai lá no Instagram, segue lá
o Instagram do Missão 193 para você ficar por dentro aí de todos os concursos voltados aí para bombeiro militar. Segue também o professor Maico.rock, lembrando que Maico com Y. Então é isso aí, pessoal. Finalizo por aqui e até uma próxima oportunidade. Valeu!